Quase metade dos alunos não sabe o que quer trabalhar aos 30 anos. Olá, Eduardo. Boa tarde. É preocupante? Olá, Judito, boa tarde. É muito preocupante. Estamos a falar de alunos que estão no curso secundário, só para que se Sim, perceba. portanto, estamos naquela faixa em que eles vão dos 15 aos 18, em números redondos, digamos assim. E que escolhem se querem continuar no ensino e o que querem escolher. Sim, Judito, a regra geral, eles querem continuar a estudar, claro. A maior parte deles, como se compreende. Mas o que é de facto mais assustador são um pouco estes números. Eh, Para mim não é tão surpreendente assim, devo-lhe dizer, porque eu lido com estes miúdos com alguma regularidade e eu fico sempre sem jeito, porque quando nós estamos a conversar sobre os projetos que têm, é muito inquietante o modo como eles, às vezes, de uma forma que é quase um bocadinho provocatória, se viram para mim e dizem assim: Eduardo, sim, mas para que é que são precisos os sonhos? Quase como quem diz: os meus projetos, os meus sonhos estão condicionados pelas minhas notas e, portanto, eu tenho tanto medo de não ter as notas indispensáveis para tudo aquilo que eu queria concretizar, que eu vou deixar tudo em stand-by. E à medida que eu for conseguindo um degrau de cada vez, eu chego lá. Eu fico sempre muito preocupado, Dito, porque eu tenho a ideia que uma parte significativa da motivação destes miúdos em relação a irem a jogo, a terem de estudar, a terem que fazer um par de sacrifícios que não deixa de ser muitas vezes grande, para conseguirem estar a acompanhar as matérias e de alguma forma terem a disciplina indispensável para corresponder àquilo que lhes vão pedir. Uma parte significativa dessa motivação vem do facto de eles estarem atrás de um desejo, de eles dizerem assim: pronto, eu elegi este desejo para mim, eu projeto isto vida fora e vamos lá agora engolir em seco e fazer um esforço no sentido de ir atrás deste sonho. E eles estão tão condicionados pelos resultados, tão condicionados pelas expectativas, que todos acabamos por pôr nos ombros deles, que a seguir o que nós temos é um registro destes, Hum. em que eles ficam sem jeito e, portanto, chocam à defesa. O típico destes miúdos é dizerem à mãe e ao pai, às vezes ainda na semana anterior às escolhas que têm que fazer para o curso A, o curso B ou o curso C, que ainda não decidiram, ou seja, vão levando tudo até ao limite, até finalmente perceberem se é legítimo ou não acreditarem que aquilo que desejam se pode concretizar, e isso é de facto muito preocupante. Mas é mais por falta de sonhos, de Não, objetivos, ou é por temerem o mercado de trabalho e quererem adaptar-se a ele? as duas coisas. Primeiro, porque eles sentem que tudo aquilo que sonharam pode não ser execuível. Nós somos um bocadinho confusos na maneira como falamos com eles, não é, dito? Porque, por um lado, estamos sempre a incentivá-los a acreditarem no futuro e, por outro, nas nossas conversas de café, estamos sempre a dizer que o futuro vai ser tenebroso, a segurança social vai ser um desastre, eles não vão ter reformas, bom, o mundo está às avessas e, de certa forma, está de facto, e, portanto, nós estamos sempre a dizer: acreditem no futuro, ok? Porque vale a pena, o futuro é um lugar melhor, e depois nas nossas conversas de todos os dias estamos a dizer: não é nada, é mentira, é um lugar sinistro às vezes, que até para nós é muito difícil de entender, e portanto estamos ali a dar-lhes muitas informações paradoxais. Por outro lado, eles têm sonhos, mas nós às vezes criamos-lhes uma ilusão que eu não acho que seja razoável, dito, porque eu passo a vida a chamar a atenção dos pais: cuidado, os nossos filhos são de facto muito mais competentes do que eles imaginam muitas vezes, dito, mas não são tão bons como por vezes parecem. E nós estamos a insuflá-los, eles percebem lindamente quando é que valem aquela nota ou quando aquela nota tem pó de arroz, base e outras coisas do género. E portanto, eles muitas vezes têm sonhos, mas no meio desta misturada toda de coisas que nós pomos em cima deles, deixam-nos em stand-by, porque o que é difícil, mas o que eu acho que é absolutamente fantástico, é que nós como pais ou nós como professores sejamos um bocadinho diretivos
e não nos cansemos até eles assumirem de uma forma clara: sim, senhor, eu quero isto. Claro que eu vou lutar por isto, porque nós, quando fazemos isso e eles o assumem, bom, os sonhos deles passam a ter a nossa parceria e nós estamos a trabalhar para os sonhos deles. E quando é assim, deixam de ter esta dimensão de clandestinidade que, em boa verdade, não os favorece, porque de repente parece que têm que andar ali a crescer às escondidas, que é tudo aquilo que não faz sentido, quando eles têm este valor todo, como de facto têm. É falta de. Isso aparecia no artigo do Público. A falta de sair à rua e perceber o mundo. Oh, Judite, o único sonho que nós lhes permitimos é o sonho de fugirem daqui para fora, Uhum. que ainda por cima é um sonho muito escorregadio, porque eu acho muito importante que eles tenham um mundo, que fique claro, e que vão à procura de experiências, eu só acho. Mas às vezes eu fico com a ideia de que eles têm a ilusão de que em Portugal são todos muito maltratados e só lá fora é que vão ser reconhecidos. E é muito importante nós dizermos a esta miudagem toda que eles primeiro precisam de mostrar em Portugal aquilo que são capazes. Ou seja, eles foram crescendo no secundário, por ali adiante, numa espécie de campeonato regional. Depois, quando entram na universidade, se for o caso, entram no campeonato nacional e primeiro têm que suar a camisola, para meter o pé, a cabeça, a alma, tudo quando vão a jogo, serem capazes de comer a relva e tudo mais, para mostrarem do que são capazes no campeonato nacional, para depois dizerem assim: pronto, agora, chegados aqui, eu vou saltar para o nível seguinte, é como nos videojogos. E eles às vezes têm a ideia de que podem saltar não sei quantas etapas e depois o que é que acontece? Constroem às vezes sonhos tão megalómanos, tão pouco vividos, tão pouco mastigados, tão pouco discutidos às vezes com as pessoas que são importantes para eles, que depois, quando os constroem, eles percebem que manifestamente não são execuíveis e depois ficam naquele universo dos nem-nem, que são aqueles Uhum. miúdos que não estudam, nem trabalham, que andam à procura de uma solução mágica, de preferência grandiosa para as suas vidas, mas que, no entretanto, se aleijaram, se magoaram e andam assim numa espécie de terra de ninguém, sem saberem muito bem como é que hão de sair de lá. Hum. Eh, é importante manter o leque de escolhas em aberto até quando? Até sempre, Judite França, até sempre. Há uma altura em que tenho que tomar uma decisão pelo Oh, Judite, curso, pelo tem, trabalho. sim, senhor, Judite. Mas eu não estou É a que fugir esta à questão. idade, até aos 30 anos, parece um pouco dilatada no tempo. Hoje em dia é. E aquilo que eu gostava que eles percebessem é que ao escolherem hoje, ao terem o arrojo, a coragem de escolher hoje, isto não é uma prova de vida que tenha que ter uma validade vitalícia. Uhum, uhum. Muito longe disso. Muitas vezes Tanta o que eu lhes gente que se digo: reinventa, não é? oh, Stite, pô, às vezes nós precisamos levar uns safanões valentes para nos sermos capazes de nos reinventar e, portanto, eles não são diferentes das pessoas, muito pelo contrário. E aquilo, quando eles têm estas idades, eu costumo dizer assim: pronto, se os sonhos que tu hoje acabas por construir forem válidos daqui a 2 anos, uau, fantástico, porque ainda por cima, quando eles entram num curso superior, levam com aquelas disciplinas básicas todas, às vezes com professores que nem sequer são os mais apelativos que podem existir naquele curso e tudo mais. E portanto, se ao fim de 2 anos eles disserem todavia eu quero isto, bom, a coisa é capaz de ter a sua seriedade. Mas depois vão ter outro tipo de solicitações, outro tipo de professores, outro tipo de experiências, e portanto o que é muito importante é que nós lhes possamos transmitir que não, senhora, a escolha que eles fazem aos 14, dito, são muito pequeninos. Uhum. A escolha que eles fazem aos 14 não tem que estar validada quando eles tiverem 40, 50 ou 60. Não, senhor. É uma escolha que tem um prazo de validade e que, se eles tiverem a humildade de se atrapalhar, de se engasgar, de terem os fracassos e os falhanços que todos nós acabamos por ter, isso não significa que são menos capazes, significa que estão a olhar para os desejos deles e estão a pô-los a sufrágio e hão de fazê-lo uma vez, 2 vezes, 3 vezes, até que depois, quando são capazes, finalmente, chegados aos 30, veja o privilégio. Se eles chegarem aos 30 e disserem assim: depois de eu ter percorrido este caminho todo,
Eu tenho cá a convicção que quero mesmo ir por aqui, que este percurso tem a minha cara. E aí, Judite, pô, e aí as coisas são capazes de ser de uma seriedade fantástica, porque eles, no fundo, escolheram qualquer coisa que dê a sua impressão digital. Se não for assim, eles passam a vida a jogar à defesa, tentam não ir a jogo logo, quase como se dissessem, como tantas vezes dizem, não, se eu não for a jogo, eu não corro o risco de perder. Não correm, mas também não correm o risco de ganhar. É uma boa matéria para pensar durante este fim de semana prolongado. Eduardo, nós voltamos a nos encontrar na segunda-feira. Bom descanso Também e para si, obrigada. Judite. Eu é que agradeço. Um grande abraço.